Irmãos de fé, tudo bem? Eu sou Gladson, mais conhecido como Ogantico. Sou filho de santo do Templo de Umbanda Cabocla de Inhansã, onde a mãe de santo é a mãe Jacira de Inhansã, muito conhecida, graças a Deus, né? Graças aos nossos orixás aqui no nosso país, né? Na nossa religião, uma pessoa que tem feito um trabalho muito bacana ao longo dos anos de vida. E sou filho do pai Renato de Oxalá também, que nos deixou aí presentes maravilhosos, né, dentro da nossa religião, cantigas, né, pontos muito bacanas. E o que acontece? Qual é a minha proposta? Por que eu vim para cá? Eu vim pensando em fazer o seguinte: criei um projeto chamado Tocando nas Giras, ok? Esse projeto, ele vai... Qual é a ideia desse projeto, né? A ideia desse projeto é a seguinte: eu vou pegar todos os pontos que meu pai coletou ao longo da vida, né, como Ogã, seus mais de 40 anos de Ogã, e alguns outros pontos, né? Alguns, não muitos outros pontos que ele criou também, né? Inclusive, pode ser que aqui no meu canal acabe repetindo algum ponto que se encontre lá no canal Renato Oxalá, né? Renato de Oxalá, que foi meu pai quem criou, que é um canal que nós não mexemos mais, né? O que tem de material lá fica lá, né? De preservação, eu quero deixar viva a memória dele. Mas como é um projeto da minha autoria, eu vou mudar um pouquinho essa linha. Então o que acontece, pessoal? A ideia desses pontos é o seguinte, veja bem. Eu vou trazer pontos da maneira as quais eu aprendi. E eu aprendi esses pontos ouvindo e cantando, certo? Durante as giras, ok? Então, o que acontece? Eles são pontos que eles vêm lá de trás, são pontos raiz, né? Que nós chamamos, né? Da Umbanda de raiz. Muito provavelmente vocês vão reparar o quê? Que alguns pontos serão cantados de uma maneira diferente das que vocês cantam, né, nas casas de vocês. Tá certo ou está errado? Bom, vamos lá. Eu vou cantar esses pontos da maneira que eu aprendi, tá bom? Então eu vou tentar ser o mais fiel possível à proposta de repassar esses pontos para frente. Por que disso? Porque quem vai ganhar é a nossa religião, né? Vamos pensar sempre que o mais importante é o benefício dos orixás, ok? Meu pai tinha começado um projeto assim parecido, dizendo da seguinte maneira: ele começou esse projeto pensando o seguinte, que era para casas menores, ok? Aquelas casas que não tem Ogã. Que hoje em dia também é uma coisa rara da gente achar, né? Num terreiro é achar uma equipe de Ogãs, né? Você acha aí, na casa você tem um Ogã, dois, geralmente, né? Mas é difícil você achar uma casa com uma equipe de Ogãs, né? A equipe de Ogãs que eu quero dizer é de 4 pessoas para cima. Isso é difícil. É difícil você ter e é difícil você manter. Ok? Então, aqui a casa já teve com nossa casa num auge aí, que eu me lembre desses anos que eu toco, já tivemos com 5 Ogãs no total. 5 não, minto, 6 Ogãs, tá? 6 Ogãs no total. E hoje em dia, atualmente, nos encontramos com 3 Ogãs, né? Então, vocês veem que é uma variável muito grande. Mas não é isso, tá? Que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que é difícil você preparar uma pessoa para isso, né? E depois que a pessoa está pronta, é difícil você manter essa pessoa,
né? Então, o que acontece? Qual que é esse meu projeto? Esse meu projeto é o seguinte, vou dar continuidade ao projeto do meu pai, né? E eu pretendo colocar para vocês pontos para que aquelas casas, né, que atualmente não tem Ogã, ou por algum motivo o Ogã não pode ir todas as ilhas, ele tem uma possibilidade, a casa, né, tem uma possibilidade de tocar uma cantiga, um ponto, seu orixá. Tudo bem? Lembrando a todos que esses dados que eu vou colocar para vocês, esses pontos, essas cantigas, elas não vêm de agora, tá, pessoal? Eu toco desde o ano de 1999. Ou seja, hoje em dia, né? Estamos gravando isso aqui no mês de maio de 2020. Eu já tenho 21 anos de Ogã, ok? 21 anos que eu falo levando a sério, né? Aprendendo a tocar e realmente tocando, aprendendo a cantar, melhorando, né? O que eu já sabia, o que eu já tinha entendimento, perdão, que sabendo, a gente nunca sabe tudo, né? E hoje em dia eu continuo melhorando, né? Cada dia que passa. Então, assim, esse projeto aí, ele vem não só desses 21 anos que eu tenho, ele vem da história do meu pai, né? Porque meu pai, quando tocava nos terreiros, ia aprendendo os pontos dele, ia coletando informações, coletando pontos, escrevendo no caderninho dele. E daí foi onde surgiu é, essa lista que nós temos hoje em dia de aí meu chute baixo aí uns 500 pontos mais ou menos, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou colocá-los, ok? Por linha, pretendo colocar por linha para não atrapalhar muito. Então vou fazer exemplo, linha de Cosme, Preto Velho, Ogum e assim por sua vez, tá? Não quer dizer que seja a sequência correta que eu vou colocar, mas é a ideia que eu pretendo fazer, tudo bem? E outra coisa, pessoal, por favor, eu gostaria que vocês entendessem. Veja bem, eu entendo o fato das casas mudarem os pontos, tá? Eu vou colocar para vocês os pontos da maneira que eu os aprendi. Tudo bem? Eu vou tentar ser o mais fiel possível ao que eu aprendi. Portanto, existirão pontos que vocês vão ouvir e vão falar assim: ah, mas esse ponto não é desse orixá, esse ponto é de tal orixá. Foi do jeito que eu aprendi, tá? E lembrando que eu não aprendi esses pontos semana passada, eu aprendi esses pontos há anos atrás, tá, gente? Por isso que a gente chama de Umbanda Raiz, porque são pontos que vieram lá de trás. Então eu pretendo ser o mais fiel possível, tudo bem? Então eu gostaria que vocês entendessem que nem todos os pontos serão exatamente como vocês conhecem, tudo bem? Terão pontos repetidos? Obviamente. Como eu disse, a ideia é divulgar o material que eu tenho aqui guardado comigo, que foi juntado, né, unido, criado, principalmente criado ao longo do tempo pelo meu pai, né, pai Renato de Oxalá, ok? Então eu conto muito com a colaboração de vocês. Eu gostaria que ao assistir esses vídeos vocês clicassem no joinha, dá um ok lá, tá? Se inscreve no canal. Se quiserem mandar dúvidas, sugestões, pedidos, tá bom? A ideia inicial é o seguinte, pessoal, não é ensinar ninguém a tocar. A ideia é passar o ponto para frente, tá bom? Talvez futuramente, dependendo do pedido e tal, dependendo de como for a procura, eu até posso vir a ensinar toques, coisas assim do tipo, tudo bem? Mas não é a ideia agora. A ideia a princípio é o que? Como eu falei, passar os pontos para frente, tá bom? Então acredito que eu não deixei passar nada, tá bem explicado. Pretendo, né? A ideia é soltar um ponto por dia.
No quesito qualidade, pessoal, desculpa, eu não estou com um material de áudio muito bom, ou seja, então eu vou usar uma câmera de celular mesmo, né? Pelo menos a princípio, não sei se futuramente eu vá investir em uma câmera. O problema é que aí você precisa de todo um material, né? Não é só uma câmera, é um computador, um editor e enfim. Tá bom? E não é a minha ideia fazer aquele trabalho assim impecável de áudio, vídeo. Não é a ideia. A ideia é passar os pontos para frente. São passar os pontos para frente, tá bom? Então eu espero, conto com a colaboração de vocês. Espero agradar, tá? Infelizmente não vai dar para agradar todo mundo, mas é, lembrando que esse trabalho está sendo feito, pessoal, pela essência, tá? Lembre-se sempre que isso aí não sou eu, o Gantico, o Gladson, não é o filho do pai Renato de Oxalá, não é nem o Renato de Oxalá. Esse trabalho está sendo feito para os orixás, tudo bem? Então vamos sempre lembrar desse detalhe. Peço desculpa pelo áudio, pelo vídeo muito longo, perdão. E vamos que vamos. Vamos tocar nas gírias. Axé a todos. Tenham uma ótima semana.